né? Quando a gente passa, certo? Quando a gente passa ao ensino integral, que é o nosso caso aqui, do primeiro e do segundo ano, o nosso currículo, a gente passa a ter de 25 horas semanais, a gente passa para 45 horas semanais. Sendo que 30 horas semanais é o que a gente chama da base comum, que são aquelas disciplinas que vocês já costumam ver normalmente nas escolas, no caso do fundamental, né? E no caso do ensino médio, quem era da escola regular. Matemática, português, história, geografia, física, química, biologia, que é aquelas disciplinas tradicionais, espanhol, redação. Então, essa daí é o que a gente chama disciplina da base comum. Vocês vão ter uma carga horária semanal de 30 horas, quando é no presencial. E vocês terão 15 aulas das eletivas, 15 aulas de eletivas, certo? Que é um componente novo das escolas de tempo integral. Essas eletivas, elas são, ela não se amarra a uma sala especificamente. Essas eletivas, alunos, a escola seleciona um conjunto de eletivas e os alunos podem escolher até 4 eletivas e mais um clube. Essas eletivas, ela tem um professor específico que ministra, ela não tem uma nota específica como na base comum, mas o aluno, para terminar ela, vai apresentar um projeto, certo? Vai apresentar um projeto, geralmente no final daquela eletiva, ou vai desenvolver um trabalho direcionado pelo professor para concluir aquela eletiva. Tá certo? Então, o aluno ele pode escolher essas eletivas para formar o seu currículo. Então, assim, cada um de vocês, ao final dos 3 anos do ensino médio, vão ter um currículo diferenciado. Aonde que vai ter em comum é a base comum, que é aquelas disciplinas que eu já falei, que é né? E essa outra, vocês vão escolher poder escolher 4 eletivas e mais um clube. Essas eletivas, os alunos são misturados. Ou seja, eu posso ter numa mesma eletiva, eu posso ter aluno do primeiro A, do B, do C, do D, do segundo A, do segundo B, do segundo D. Então, assim, as eletivas, ela independe da série e da turma. Ela pode ser misturada. O aluno é que vai escolher. Obviamente que a gente vai ter um momento que vocês vão poder fazer essa escolha e a gente vai organizar. Por quê? Porque quando chegar o quantitativo de aluno naquela eletiva, ela já não pode ter mais outro aluno. Então, vai sendo feitas essas escolhas. Então, a gente vai ver o mecanismo para a escolha dessas eletivas, que vocês poderão fazer. Assim, e essas eletivas a gente só faz depois que começa o ano letivo. Tá? Eita, Vânia, se cada pessoa for fazer um currículo para botar lá no Senac, a pessoa pode botar a seletiva? Como é? Se a pessoa for fazer o currículo para botar lá no Senac, a pessoa pode colocar a seletiva no currículo? Na realidade, esses currículos ela vai fazer parte do seu currículo do ensino médio. Tá certo? Quando você vai lá no ensino médio, vai estar constando lá no seu currículo do ensino médio que você cursou essas eletivas. Entendeu? Junto com o seu histórico escolar, que vai estar lá, vai constando as eletivas que você desenvolveu ao longo dos 3 anos, que você participou. Então, ele consta lá que você participou daquela eletiva. Então, ela é um complemento do currículo de vocês do ensino médio. Então, a base comum vocês todos vão ter que cursar normalmente, e a eletiva vocês vão fazer essas escolhas a cada 6 meses. A eletiva ela não é anual, ela é semestral. Ou seja, vocês vão escolher 4 eletivas e um clube agora no primeiro semestre e vão concluir no meio do ano. No segundo semestre, novamente vão escolher mais 4 eletivas e um clube para o segundo semestre. Então, essas eletivas elas são semestrais. Elas não são
anuais. Enquanto que a base comum, não, você vai estudar o ano todo. Mas a eletiva, você vai cursando a cada 6 meses. Então, é importante, porque vocês vão montando, só um instante. Quando eu terminar de apresentar, eu vou dar um espaço para você. Antes de eu apresentar cada eletivo, eu vou dar um espaço para que vocês tirem as dúvidas. Porque senão eu estiver falando e você pergunta, o outro não escuta, tá certo? Então, assim, ó. Por quê? Porque ao longo dos 3 anos você vai montando o seu currículo. Porque eu quis escolher tal eletiva, essa, aquela que melhor, eu me identifico e tal, eu vou ter eletiva de teatro, vou ter eletiva de violão, eu vou ter... Então, assim, eletiva diferenciada. Obviamente que a escola ela vai dar um cardápio limitado de eletiva, porque ele não pode botar cada um fazer, porque eu não tenho professor. Então, quando eu tenho, no caso aqui, os primeiros anos, eu tenho 4 primeiros, eu vou ter que ofertar umas 16 eletivas e mais uma parte dos ambientes, como é o caso de laboratório, do lei. Então, assim, a gente vai ter umas quase 20 eletivas, incluindo os clubes, vai dar mais de 22. Então, depois, a gente vai dar uma orientação melhor. Tá certo? Antes da gente passar para a apresentação, eu gostaria, os 2 alunos que queriam perguntar, por favor, abra o microfone e pode fazer a pergunta. As eletivas, em questão das eletivas, você pode escolher repetir a mesma ou tem que ser uma diferente? A cada... As eletivas, você tem que escolher, no caso, a cada semestre a eletiva é diferente. Então, assim, você escolheu 4 eletivas diferentes agora e um clube. Então, são 5 diferentes. A diferença é que os clubes não têm professor, vocês são protagonistas nos clubes. Né? Então, a gente coloca um professor para dar orientação, mas quem é para ser o protagonista é o próprio aluno nos clubes. Tá? Então, tem diversos clubes. E depois a gente vai dar a gente vai ver como a gente vai organizar essa escolha. Quem mais perguntou aí? Alguém está perguntando quais são as eletivas que tem. Daqui a pouco a gente vai apresentar justamente quais as eletivas oferecidas agora, nesse primeiro momento. Tá certo? Então, a gente vai pegar, justamente a gente vai apresentar as eletivas, para depois vocês terem a oportunidade de conhecer quais eletivas vão ser ofertadas, para que vocês possam escolher posteriormente. Tá certo? Alguma pergunta a mais? Então, assim, é importante que essa eletiva, ela vai ter, realmente, ela vai possibilitar essa relação interpessoal, né, entre os diversos alunos. Então, você vai poder ter essa identificação, essa escolha, ter um currículo. Daí o diferencial da escola tempo integral é ofertar essas eletivas de tal forma que o aluno também possa identificar com algumas áreas de conhecimento, né, que ele tem uma afinidade e ele pode se dedicar mais. Tá certo? Então, assim, eu vou botar a apresentação aqui das eletivas. Os professores que vão estar aqui presentes na apresentação que foi feita de hoje serão os professores aí, a Silvana, o Aurísio, o Geivson, a Adelaide, o Arthur, o Araújo e o Batista. Então, à medida que for apresentando aí, que eu for apresentando, se o professor já tiver a ementa em mão, ele pode falar alguma coisa. Caso contrário, ele pode só se apresentar e pronto. Depois a gente vai apresentar essa emenda com maior detalhe. Tá certo? Porque não deu tempo ainda da gente selecionar todas as emendas com os objetivos. Tá certo? Agora, tem uma eletiva que eu gostaria de falar para vocês, que essa eletiva ela vai ser comum a todos. E mesmo que vocês escolham, ela vai ter o mesmo objetivo, que é a eletiva de apoio e monitoramento das tarefas escolares. Essa eletiva, ela vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou seja, vai ter 8 eletivas de monitoramento das tarefas escolares. Qual é o objetivo dessa eletiva? Por que eu já estou falando aqui? Porque tem vários professores com essa eletiva. Então, para a gente não perder tempo, qual é o objetivo geral dessa eletiva?
É desenvolver nos estudantes a responsabilidade, respeito e valor por si e pelos outros, através do diálogo igualitário, valorizando as inteligências múltiplas e a criação de sentidos. Qual é o objetivo específico? Acompanhar semanalmente as atividades de sala de aula, de casa, a partir da formação de grupos de estudos, que, como sugestão, podem seguir o modelo de aprendizagem cooperativa ou de grupos interativos, comunidade de aprendizagem. Possibilitar aos alunos a integração e autogestão do tempo de atividades pedagógicas, com foco no fortalecimento da aprendizagem dos conteúdos mais necessários para o avanço escolar. Então, assim, neste caso específico aí dessa eletiva, eu vou ter vários professores que vão estar com essa eletiva. O objetivo é o mesmo, esse acompanhamento das tarefas escolares. Tá certo? Então, e como eu disse, ela é semestral. Tá bom? Então, eu vou colocar aqui a apresentação para a gente começar. Vocês me digam se estão vendo, e à medida que eu for passando o slide, o professor em questão pode falar. Dá para ver. Dá para ver. Dá para ver. Dá pra ver. Dá para ver. Ok, obrigado. Dá para ver. Dá para ver. Pronto. Obrigado pelo retorno. Então, à medida que eu for apresentando, professores, vocês, quando eu apresentar o primeiro slide, o professor em questão, se quiser já começar a falar, pode dizer, tá vendo, dá licença que eu vou falar. Aí eu dou uma pausa e eu deixo para o professor em si. Tá bom? Se ele quiser só se apresentar em si, ele se apresenta e lê e vê o que está lá no slide. Tá bom? Tá ok, professor? Pode me dar um retorno, se tá ok assim? Sim. Tá ok, sim. Tá ok. Ok. Pronto. Então, vamos começar aqui com... Primeira eletiva como eu já falei, até a Silvana aí, ela pode já se... Silvana, o primeiro grupo de apresentação de eletiva vai ser você. Sim. Né? Aí eu passo para lá. Esse do apoio, tu já falou, né? Onde todos os alunos vão estar inseridos, né? E a próxima, gente, é essa sobre biodiversidade e saúde. Nós vamos estudar assuntos relacionados à microbiologia, vírus, bactérias, tipos de doença. E vocês vão ter oportunidade de relacionar esses assuntos com atualidades que nós estamos vivenciando. Então, é bem importante, né, conhecer profundamente a biodiversidade e os impactos que ela vai causar na saúde humana. É isso que nós estamos vivenciando agora. A nossa atual realidade de estar em casa estudando. Justamente um dos fatores é esse. E vamos conhecer com mais detalhes, com mais profundidade, né? E discutir sobre a conservação da biodiversidade, que relação ela tem com a nossa saúde, em conservar melhor o ambiente. E no final vocês poderão produzir relatórios, maquetes. Lógico que vocês vão entrar em assuntos diversos, não só relacionado a micro-organismo, mas relacionado também à preservação do ambiente local que vocês vivem, né? O ambiente do seu bairro, do seu distrito. De repente você mora no distrito e você observa esse fenômeno de degradação, ou uma relação positiva ou não com o ambiente, lá no meio em que tu está inserido. É um estudo pode também, né, finalizar como um produto. Quando a gente fala de produto, a gente está se referindo a um estudo de caso, pode ser um dos produtos, que é uma pesquisa. Se lá na tua região tu percebe que um determinado rio existiu há uns 10 anos atrás e agora não, isso pode ser
fotografado, isso pode ser analisado, pode acontecer uma pesquisa com as pessoas que moram lá, uma pesquisa fundamentada em artigo científico, né, que é a nossa fonte de pesquisa, pode ser principalmente artigos, porque são assuntos bem variados, e além de compreender a organização dos seres vivos, vírus, fungos, bactérias e saúde humana, vocês vão compreender principalmente relacionar com os ecossistemas, e vamos tentar sempre estar levando esses conhecimentos para a nossa realidade, para a nossa atualidade, né? Entender também os impactos que o homem traz ao meio ambiente, aquecimento global, a saúde e bem-estar, o que é estar bem com o ambiente, o que é que um ambiente preservado traz de bom para a nossa saúde. Neste caso, né, são os objetos do conhecimento. Quando a gente fala em objetos de conhecimento, a gente lembra de conteúdos que nós vamos abordar nessa eletiva, que é biodiversidade e saúde. É o eixo estruturante, né, uma investigação científica. É bem interessante, é bem agradável as pesquisas, o estudo sobre o assunto, né? Tem muitos objetivos a ser desenvolvido, como, no caso, instigar os alunos à pesquisa, né, os benefícios, a pesquisa sobre os benefícios da biodiversidade para a própria saúde, conhecer ações, como eu falei no início, de contexto local, que tenha como relação a degradação e conservação da biodiversidade. Eu, no início, fui logo citando exemplos, como eu falei, do local em que você está vivendo, o local bem pessoal mesmo, a sua localidade, o seu bairro. É bem interessante porque é uma eletiva que a gente pode trazer assuntos para o nosso contexto social. É bem agradável essas pesquisas. Garanto que vocês terão muitas ideias para ser desenvolvidas, né, como sugestão de pesquisa, e no final a gente ter um produto, uma culminância bem... de repente fazer uma feira das eletivas, né, com nossos produtos finais. Aí tem vários objetos de aprendizagem aqui, como eu já falei, né? Além de estudar, conhecer um pouco os micro-organismos, mas os macro-organismos também, e a ação humana em relação à natureza, aos ecossistemas. Eu posso ir para outra, tá bom? Para outra eletiva? Microbiologia, né? A microbiologia. Pronto, já coloquei. Você não botou a ementa não, né? Não. Mas eu estou aqui com ela, Você não precisa falar da ementa. Não precisa apresentar não, porque vai demorar muito, né? Tá bom. É só falar em linhas gerais. Tá bom. O objetivo geral é incentivar microbiologia, né? O que vem logo à nossa mente é os micro-organismos, o que é que nós estamos vivenciando, né? Inclusive fazer uma pesquisa e entender realmente o conceito entre vírus, bactérias e fungo, a diferença entre eles. Por que existe esse dilema em definir vírus como micro-organismo ou não? Por que alguns pesquisadores, alguns autores têm uma definição de contraste em relação a considerarem, né, como micro-organismo ou não? É um assunto bem diverso e é específico, realmente em relação aos micro-organismos. Mas ele abre também discussão para outros conhecimentos. Conhecer melhor a questão das doenças, por exemplo. Além de incentivar vocês a observar, a pesquisar, a relacionar essas características do micro-organismo, né? Vocês vão também fazer referência após conhecer a sua estrutura, a sua fisiologia, né, a parte biológica mesmo, vocês vão relacionar as ações que eles podem causar, de negativas, né, ações essas negativas ou não, ou positivas, porque tem alguns que são muito bem-vindos, né, para a indústria,
como, por exemplo, algumas espécies de fungos, de bactérias, são muito bem utilizados na indústria de laticínio, de produções de alimentos, na indústria farmacêutica também. Então, nós podemos levar esse estudo e essa pesquisa para diversos ângulos, né, de pensamentos. E os objetos de estudos, vocês vão fazer mapas, pesquisas sobre esses micro-organismos, né, já que é microbiologia, então é focada em micro-organismos. Focar principalmente no que a gente vem vivendo, né, atual, principalmente conhecer a questão da pandemia, do que nós estamos vivendo, relacionando hábitos de higiene. Por que é tão importante? Que é o que vocês estão vivendo o tempo todo, lavar a mão, se higienizar ao chegar em casa, tomar banho, trocar roupa, se foi para determinado lugar, se expôs. Por que é importante vocês... acredito que quando se compreende realmente, jamais você vai duvidar da importância dessas atitudes, de se cuidar. E vai pensar não só em você, mas vai pensar também no outro, com mais cuidado, né? Os impactos do estudo sobre a microbiologia traz na vida das pessoas impactos positivos, impactos negativos. A gente, quando fala em micro-organismo, a gente só lembra de doença. Mas vamos entender melhor também o outro lado, né? Experimentos, né? No caso, com degradação de alimentos, nós estamos num momento remoto, mas é possível a gente ver simulações. Eu já estive vendo aqui algumas ideias e demonstrar para vocês algumas simulações relacionadas a alguns experimentos que podem ser feitos e vocês podem ter acesso online. Conhecer vidrarias de laboratório, analisar alguns micro-organismos, né? A gente pegar temas, micro-organismos que estão associados a se desenvolver na água. Aí, fazer testes, produtos de limpeza. Tem alguns testes que podem ser realizados em casa, que não requer que não requer risco para vocês, com produtos que vocês têm em casa, que vocês usam no dia a dia, e de repente a gente comparar estes resultados e fazer uma relação, né, finalmente, quando eu falo de objetos do conhecimento, eu estou falando de conteúdos, e fazer uma relação do estudo desses micro-organismos com a biotecnologia. O que é que tem, né? O que é que tem a ver os dois? Que ligação tem esses dois? E com o passar do tempo, nós, né, quando a gente fala em produto final, as ideias, né, aqui nós temos algumas sugestões, como a Feira da Microbiologia, que pode ser presencial ou online, para a apresentação do produto. Quando a gente fala de produto, a gente está falando do trabalho final. Este pode variar, né, de acordo com a nossa realidade ou com os trabalhos que vocês forem desenvolvendo. E daí a gente realizar um debate, produção de relatórios, de repente produção de maquetes. Vocês têm celulares, vocês têm câmeras, vocês fazerem filmagem, mini vídeos, né, com essas apresentações, e no final a gente apresentar esses resultados. Então, são essas três, né, inclusive eu estou também com apoio e monitoramento das atividades escolares de vocês também. Eu acho que essas duas últimas que eu apresentei, Biodiversidade e Saúde e Microbiologia, se eu não me engano, 20 alunos por eletiva, e a primeira eu acho que são 45 alunos, né, Talvânia? Sim. Só um instante, Silvana. Essas duas você falou, duas últimas, a quantidade de alunos é limitada por 20 alunos pelo fato que, quando é no presencial, essa disciplina requer laboratório. Né? Então, por isso que do conceito ela é 20 alunos. De repente, se a gente voltar ainda no primeiro semestre de forma híbrida, também ainda pode-se usar o laboratório.
Agora, o monitoramento não, é 45 alunos, que é o referente a uma sala de aula especificamente. Certo? Que nós temos vários professores com esse do monitoramento. Então, gente, eu estou disponível, se vocês quiserem tirar dúvida, eu peço, por gentileza, que se tiver interesse de se fazer inscrição em uma dessas eletivas, meu número está aí nas salas, pode entrar no privado. Professora, tiver mais alguma dúvida, porque o tempo aqui é bem limitado, tem os outros colegas, pode entrar no privado, fazer perguntas, porque eu peço que vai imediatamente assim, para o número da gente, porque às vezes fica um monte de mensagem lá e nós temos, vocês não imaginam, a gente tem uns 15 grupos. Aí a gente perde aquela tua pergunta, e sendo direcionada, eu vou te responder, às vezes até mais detalhado para tu, já que tu teve interesse, eu disponho, eu estou atenta a tirar as dúvidas de vocês, mas eu peço, por gentileza, porque são muitos alunos na turma, né, mais de 40, e são muitos grupos. E a gente não dá tempo, muitas vezes, até porque nós não ficamos só nos grupos, nós temos que planejar, nós temos outras reuniões, e pode entrar em contato, se quiserem tirarem mais dúvida, que eu estou disponível aqui para tirar as dúvidas de vocês e orientar. Agora, como eu disse, né, pode direcionar a mim individualmente, porque eu posso não ouvir teu áudio, porque às vezes são muitos, e nem ler tua mensagem, às vezes, porque ficam muitos perguntando e com assuntos diversos. Alguém pode disponibilizar, Talvani, tem tempo para eles perguntarem agora, se quiser, alguma coisa? Com relação às eletivas, individualmente, depois ele pode perguntar no privado, até porque vai ter um momento... Eu falei, né? Vai ter um momento de escolha no geralzão, porque a gente precisa controlar o quantitativo por eletivas. E assim, como são muitos para apresentar agora, se a gente for parando cada uma eletiva de forma geral, pode demorar muito tempo, né? Aí o tempo ser pouco, né? Mas, no geral, depois eu vou abrir um pouquinho, quando todos estiverem apresentados, eu vou abrir um tempinho para que vocês possam realizar as perguntas. Qualquer coisa, vocês podem também realizar as perguntas no chat, né? Aí a professora vai ver, ela pode responder aí no chat, para não... Pra gente ganhar, viu? Vou ficar atento pelo chat. Okay? Tá bom. Mais alguma coisa, Talvani? Preciso falar algo mais? Não. Agora vou passar para o próximo professor. Obrigada. Gente, vou olhar lá. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu fico atenta ao chat. Ok. Obrigada. Bom, então agora o próximo professor é o professor Aurísio. Ele vai ficar com um monitoramento, que eu já expliquei também. E a outra é essa eletiva aí. Professor Aurísio, se quiser começar sobre a questão clima, fenômeno e dinâmica climática, ou climatologia. Pode falar. Boa tarde para vocês. Primeiramente, desejando a vocês uma boa acolhida. Tenham, durante todo o ano, saúde, muita saúde, que é o foco do momento. Com relação a essa disciplina Clima, Fenômeno e Dinâmica Climática, sobretudo em relação ao meio ambiente, a Silvana abordou aí alguns comentários dela em relação a alguns vetores ambientais. O clima em si, ele influencia todos os demais setores ambientais, né? Sabemos que a nossa biosfera, que é a parte da vida, está sob um substrato físico, hidrológico e gasoso, né? São as esferas do ambiente, as grandes esferas da Terra, hidrosfera, biosfera, hidrosfera e litosfera, e o clima mantém essa interação, essa influência sobre todos os demais componentes, certo? Os processos atmosféricos influenciam diretamente todo o ambiente da Terra e, consequentemente, as atividades humanas, certo? E o próprio bem-estar do homem depende muito do clima,
certo? E um clima onde há equilíbrio natural, é um equilíbrio no qual a própria natureza se encarrega de construí-lo, certo? Mas isso se sabe da influência humana que está presente em todo o ambiente. Mas o clima vai dar essas nuances de como se comporta, de como está a saúde de um ambiente, de um ecossistema, certo? Como a Silvana falou aí, o ecossistema sadio, uma biodiversidade preservada, salutar, favorável, não só à própria saúde humana, mas, sobretudo, o equilíbrio do sistema, de todo o ambiente. E clima e tempo são processos que se interagem continuamente. Os vetores ou os elementos climáticos, como temperatura, pressão, chuvas, ventos, massas de ar, e a caracterização de um clima sobre uma dada região. E o tempo também, vai indicar aquele comportamento momentâneo desses vetores, desses elementos, desses fatores e elementos climáticos. Já o clima, por sua vez, ele vai, assim, representar a sucessão desses diferentes tipos de tempo. Interessante que vocês participem dessa aula aí, dessa eletiva. Vamos buscar dinamizar poucos trabalhos. Há sites na internet, você pode baixar no próprio celular, que acompanha o clima, certo? Você pode ver toda a previsão de tempo, por exemplo, clima em radar, você digita, salva esse site e identifica a sua localização e você tem todos os dias a previsão de tempo aqui em Quixadá ou em qualquer localidade que vocês queiram identificar. Eu vou usar muito essa metodologia, certo? A gente pretende no final dessa eletiva montar um painel, certo? Ou uma classificação com todas as propriedades do clima aqui em Quixadá, que é o mesmo clima na maior parte do sertão nordestino. Mas temos as especificidades de cada local, certo? Diferente a cobertura vegetal, questão de solo, questão de relevo, tudo isso dá uma certa especificidade ou característica de um clima de uma região em relação a outra região, que naturalmente não existe duas ou mais regiões com o mesmo clima, certo? Sempre tem essas especificidades. Embora as características, os padrões gerais possam apresentar semelhante, no nosso caso, temperaturas médias sempre elevadas, a ausência propriamente de uma estação fria, certo? Chuvas dispersas de forma irregular, solos também com a sua estrutura diferenciada. Portanto, tudo isso nós vamos procurar abordar ao longo da nossa disciplina. Como eu não estou aqui conseguindo ler a ementa que eu já falei, mas o objetivo é esse, identificar, fazê-los conhecer essas propriedades, essa dinamicidade do clima junto à sociedade, certo? Essa questão das mudanças climáticas, há quem concorde e outros não. Eu sou aqueles que essas mudanças climáticas se fazem dentro de uma escala elementar ou natural. A força humana, apesar da atividade intensa industrial, não tem esse peso significativo
ao meu ver, e de muitos autores que assim trabalham, de promover essa mudança a nível de escala global. Mas, como falei, o clima tem a sua dinâmica, tem os seus fomentadores do clima, como as massas de ar, os ventos, as precipitações, essas questões que dinamizam o clima, elas são muito dinâmicas, certo? Sobretudo a atuação ou a não atuação de uma certa massa de ar podem expressar uma característica peculiar de um clima, certo? A nossa, por exemplo, a nossa precipitação irregular tem por fator, um dos fatores, a pouca atuação das massas de ar que conseguem interiorizar o Nordeste, sobretudo o sertão nordestino, e assim, por que não dizer, o sertão cearense, certo? Quando essas massas de ar chegam às nossas regiões, elas já têm perdido parte da sua umidade ao longo do caminho, barrado pelo relevo, certo? Até pela atuação, até mesmo pela circulação atmosférica. Bom, no geral é isso aí. Vocês vão ver características da atmosfera, do balanço da radiação solar, papel da vegetação, certo? O papel da hidrografia, tudo isso influenciando o clima e pelo clima sendo influenciado. Vegetação e clima mantêm uma estreita e profunda interação. Tanto o clima define as características de uma vegetação, como por ela também uma ingerência, principalmente no que diz respeito ao quadro das precipitações pluviométricas ou das chuvas. Tem essa interação. O relevo também modifica a vegetação, modifica a atuação dos ventos, modifica a composição dos solos, certo? E assim sucessivamente. Esses elementos vão continuamente guardar essas interações, certo? Uns sobre os outros. É importante conhecer essa dinâmica, certo? E saber do papel que elas têm sobre a vida humana, sobre o desenvolvimento da economia, certo? Principalmente a agricultura, que por mais tecnologia que nós tenhamos e foram desenvolvidas nesses últimos anos, essa atividade econômica está muito ligada à climatologia, ao clima, como assim falando. É interessante a gente saber tudo isso, né? No demais, cabe a vocês escolherem aí as disciplinas eletivas e nós professores, sempre disponíveis a mais questionamentos, quando vocês, assim, decidirem fazer a escolha de vocês, certo? Estamos sempre com esse intuito de ajudá-los no máximo possível, dependendo, evidentemente, levando em conta as nossas limitações e o nosso próprio conhecimento, que não somos o proprietário da verdade, nem um conhecedor de toda a ciência de forma absoluta. Não existe isso. Todos nós temos sempre limitações nesse aspecto. Bom, eu talvez depois está lendo aí para vocês, ou pode ler depois. Então, assim, então é um componente curricular também que vai abordar, né, a geografia, a biologia, a física, a química também como um todo, tá certo? Então, essa é a disciplina de clima, fenômeno e dinâmica climática, né, que o professor Auri será o professor dessa eletiva. Passando para a próxima, nós temos agora a eletiva ligada à formação profissional. No caso aqui, informática básica. Então, aqui, essa parte da formação profissional, a gente tem o professor Geitos, que é o professor de laboratório de informática, tá? Então, assim, ele vai ministrar eletivas relacionadas à parte de informática. Tá? Então, assim, eu tenho a informática básica,
que é a eletiva que ele vai ministrar, e a outra, que é a introdução à programação e ferramenta do Google. Então, são duas eletivas ligadas à parte de tecnologia, de TI, e ligadas também à formação profissional. Então, embora aqui nós não somos uma escola de educação profissional, mas nós também temos algumas eletivas voltadas ao mundo do trabalho. Então, hoje a gente sabe que as tecnologias, elas são fundamentais. Então, essas duas eletivas aqui, informática básica, né, que serve para aperfeiçoar, dar o início, né, aquele que tem dificuldade na área da informática, né, na questão do Word, Excel, as ferramentas que a gente bastante utiliza. E eu tenho também essa outra eletiva, que é a introdução à programação e ferramenta do Google. Essas duas eletivas é o professor Gego responsável, e vocês podem também, qualquer dúvida, vocês entrarem em contato com ele também para buscar uma maior, digamos assim, um maior conhecimento dela. O professor Geiros, ele é aquele que dá todo o suporte técnico para a gente, ele é que irá fazer os pequenos vídeos que vai ser postado nos grupos de vocês, para ensinar como é que vocês vão baixar os aplicativos, como é que vão utilizar os aplicativos das ferramentas que nós estamos usando, que eu expliquei ontem, né? Então ele também vai estar responsável. E essas duas eletivas vão ajudar também a vocês nesse caminhar também das aulas virtuais, tá certo? Continuando a questão da formação profissional, então agora nós temos a professora Adelaide. Adelaide, está aí presente? Olá, boa tarde, pessoal. Então, em relação à eletiva de profissão e carreira, certo? Ela é uma eletiva de formação profissional, certo? Onde o objetivo geral é contribuir com o desenvolvimento do projeto de vida de vocês, focando na escolha profissional dos alunos e estabelecer diferenças entre a profissão e a carreira, e destacar as profissões nas diversas áreas de conhecimento, certo? Então, as áreas de conhecimento são quais? São ciências humanas, ciências da natureza e matemática, né? E linguagens e suas tecnologias. Então, a gente vai abordar um pouquinho de cada área, certo? As profissões que podem ser desenvolvidas com a afinidade de cada área, e, por fim, vocês vão se identificando, né? E ajudando também na escolha da carreira profissional de vocês, certo? Então, vocês vão poder desenvolver um projeto de vida, certo? Escolher a profissão de vocês e compreender também a diferença entre profissão e carreira, certo? Então, a gente sabe que tem uma gama enorme de profissões, né? De opções de formação, certo? Para vocês. Tem vários cursos de ensino superior, tem várias profissões também que não necessitam de ensino superior, mas necessitam de outros cursos de formação técnica, certo? Por exemplo, na área de ciências da natureza, quem tem afinidade, por exemplo, com química, com biologia, com física, quem gosta de ciência, quem gosta de cálculo, ou quem não gosta, focar essas disciplinas, explicar para vocês essas disciplinas, e a partir daí, das afinidades de vocês, que vocês possam fazer uma escolha mais consciente, né, do que vão fazer depois do ensino médio, certo? Ensino médio é bom, é legal, todo mundo gosta, interage, mas vocês precisam também definir, certo? E focar no que vai ser depois que todo mundo se separar. Depois que acabar essa parte boa, né, da adolescência, de ter os colegas e tudo mais, e focar realmente na vida adulta, né? Aquela vida de pagar boleto, né? Aquela vida de se sustentar, de sustentar uma família, enfim. Vocês precisam ter um plano de vida, vocês precisam focar na carreira de vocês, para que vocês possam realizar ações, vocês precisam de dinheiro para isso, vocês precisam de uma profissão, e para ser feliz nessa profissão, vocês precisam ter uma consciência, certo, do que gostam, do que não gostam, para ser feliz no que vocês vão decidir fazer,
certo? Então, basicamente, a eletiva é isso, é para que vocês conheçam as suas afinidades e, a partir daí, possam descobrir o que vão fazer depois do ensino médio, a profissão que vão seguir. Basicamente, é isso. Próxima eletiva, Adelaide, também é sua. Pronto. A eletiva de práticas laboratoriais de química, certo? Basicamente consiste em práticas de laboratório. Como a gente está, no caso, nesse período de pandemia, de isolamento social, em que as aulas estão remotas, eu vou iniciar com algumas práticas, como eu fiz no ano passado, algumas práticas que vocês vão poder fazer em casa, certo? Então, a gente vai utilizar conhecimentos básicos que vocês vão aprender, que vocês estão aprendendo na disciplina de Química Básica, certo? A regular. E a partir daí, a gente vai trabalhar algumas práticas para que vocês possam compreender alguns fenômenos químicos a olho nu, certo? Então, as práticas são justamente para isso. A gente vai fazer alguns experimentos. Vamos iniciar com experimentos simples que possam ser feitos em casa, na cozinha de vocês. Caiu a internet, acho que da Adelaide. Vamos aguardar um pouquinho, certo? Assim mesmo, tá chovendo, quando tá chovendo, é danado para dar problema na internet. Então, daqui a pouco talvez ela acesse aqui de novo. Só guardar aqui um minutinho para ver. Pronto, voltei. Oi, pode continuar, Adelaide. Pronto, é porque começou a chover, aí caiu tudo aqui. Pronto. No caso, continuando o que eu estava falando, né? A gente vai começar com alguns experimentos, né, que vocês podem fazer em casa, né, sem risco de vida, sem risco de acidente, né? Não se iludam que eu não vou ensinar vocês a fazer bomba, tá? Nem coisas do tipo, nem a fazer metanfetamina, nem coisas relacionadas a isso, tá? São experimentos para compreensão. É porque sempre... Que isso, tia? A gente vai ensinar a fazer... Não, vocês não vão aprender a fazer bomba, tá? São experimentos... Mais bala. Eu entendo sua decepção. É só mesmo para vocês compreenderem alguns fenômenos da natureza, tá bom? Não, de jeito nenhum, tá certo? Então, basicamente é isso. E a disciplina de apoio e monitoramento das tarefas escolares, como o Talvone já falou, é uma disciplina de apoio. Não, nem uma granadinha. Não é legal. Certo? Então, é basicamente isso, tá bom? Tem duas... fazer terrorismo. Você tem dois apoios, né, Adelaide? Você tem duas disciplinas de apoio, né, de monitoramento, e tem essa outra agora que é... Prevenção ao uso indevido de drogas, né? Ela é uma eletiva bem delicada, certo? Não, já me perguntaram já, da bomba. Mas, enfim, já veio aluno no privado perguntar. Enfim, a disciplina de prevenção ao uso indevido de drogas é uma eletiva delicada, certo? Por quê? Porque a gente vai tratar de aspectos sociais, de aspectos científicos também, certo? Unindo o científico ao social. Como assim? Nós vamos entender como funciona... Nós vamos entender como é que funciona, certo? As drogas no organismo, quais são os males que elas causam, principalmente na adolescência, certo? Que é uma fase muito delicada de vocês, que mexe muito com o psicológico de vocês. A adolescência em si já é um turbilhão de emoções, um turbilhão de pensamentos, um turbilhão de inseguranças,
certo? E como as drogas podem piorar o aspecto. Proerd, não. Boa lembrança, mas no momento é basicamente isso. A gente vai entender como é que as drogas acontecem no organismo, certo? Os males que elas causam, levando em consideração os aspectos biológicos, os aspectos químicos e físicos, certo? E também vamos trabalhar o aspecto social, ok? Como na sociedade a pessoa viciada, ela pode se prejudicar, certo? Então nós vamos trabalhar um pouco de quê? Um pouco de teatro, certo? Eu vou apresentar para vocês uma peça em relação ao uso de drogas, que a gente trabalhou numa eletiva anterior, certo? A gente vai trabalhar com debates, certo? Debater algumas situações, levar temas para a sala de aula, né? Importantes para se discutir em relação a isso, certo? Ao aspecto social, ao cotidiano de vocês também, certo? Porque, querendo ou não, é um assunto do cotidiano, certo? Então, é basicamente isso. Então, tá aí as minhas 4 eletivas, né? Quem tiver gostado de qualquer uma pode se matricular, serão muito bem-vindos, certo? E qualquer dúvida podem entrar em contato, que vocês já têm meu número, já tiram dúvidas, enfim, já sabem onde me encontrar. A próxima eletiva, né, vai ser pelo professor Araújo. Araújo, passa a palavra para você aí. Boa tarde a todos. Então, sou o professor Araújo, Geografia, Sociologia, né, e 2 eletivas. No caso, a primeira delas é a cartografia básica. Então, a cartografia, basicamente, a gente vai trabalhar com mapas, né? Então, cartografia são mapas. Então, muito ligado à geografia. Então, não se estuda geografia sem estudar mapas, sem ver mapas. E os alunos chegam no ensino e interpretar mapas, né? Então, a cartografia básica vai servir para esse propósito. Então, a gente vai ver, vai aprender como ler, como interpretar o mapa. Então, o mapa pode estar na sua frente muito bonito, mas se você não souber ler aquele mapa e interpretar, você não tira as informações necessárias daquele mapa. Então, a cartografia básica vai servir para isso. Então, a justificativa da disciplina a cartografia tornou-se importante na educação contemporânea, ou seja, na educação moderna, tanto para o estudante atender às suas necessidades do seu cotidiano, quanto para estudar o ambiente em que vive. O estudo da representação do espaço geográfico, que é esse espaço criado, vivenciado e transformado pelo homem, tem crescido nas últimas décadas e está relacionado ao aumento da importância da representação espacial. Ou seja, não basta você conhecer o espaço geográfico, você precisa identificá-lo, representá-lo, para que você tenha um bom entendimento sobre o mesmo. Então, essa disciplina eletiva será de grande valia para a compreensão do espaço geográfico que você vive, né? E aí a gente tem como objetivo compreender a importância da cartografia na construção do conhecimento geográfico, possibilitando o processo de alfabetização cartográfica. Como eu disse, muitos alunos têm dificuldades de ler e interpretar mapas, tirar a informação desses mapas, e reconhecendo sua importância para a representação gráfica do mundo real. Então, você compreender o seu espaço geográfico e saber como representar e como ler as representações desse espaço geográfico, no caso, os mapas, as cartas, né, a cartografia. O próximo, Talvânia. Pronto, a próxima é Geografia do Ceará. Então, uma disciplina voltada para o nosso estado, né, muito importante para isso. Então, nos livros didáticos, a gente tem a geografia geral, a gente tem a geografia do Brasil e um pouco até de geografia das regiões, mas não tem geografia do Ceará. Então, isso é importante para nós que somos cearenses, né? A importância de conhecer o nosso estado. E uma dessas oportunidades é
com a geografia. Então, a justificativa da disciplina. Cabe a cada cearense, e em particular os estudantes das escolas públicas, conhecer os principais aspectos históricos do processo de formação territorial e socioeconômico do nosso estado, no caso, o Ceará. É preciso oportunizar o estudo da geografia do Ceará na escola, de maneira que os aspectos naturais, sociais, ambientais e econômicos sejam reconhecidos e compreendidos por cada estudante. Então, na geografia, a gente trabalha com escalas, então a global, a nacional, a regional e a local. Então, nada mais interessante do que você conhecer os conhecimentos geográficos na escala local, ou seja, no nosso estado e até na nossa cidade. E os objetivos da eletiva seria apresentar aos estudantes os elementos naturais, culturais, que constituem as identidades do espaço geográfico cearense, e refletir sobre o espaço geográfico do Ceará como produto das relações socioeconômicas, culturais e de poder construídas ao longo da história. Então, a gente vai ver um apanhado, a gente vai estudar a geografia do Ceará, mas a gente estuda também um pouco de história do Ceará, porque história e geografia, elas andam muito juntas. Então, para você compreender a geografia do Ceará, a gente entra um pouco também em história do Ceará, a formação do nosso estado. Então, é isso, são essas duas eletivas, e aí no momento oportuno que vocês forem escolher essas eletivas, vocês podem escolher uma delas para vocês estudarem. Obrigado, era isso. Professor Arthur, se encontra na sala? Não, né? Bom, então vou falar aqui rapidez aqui. O professor Arthur é professor de História também, eu já fui apresentado ontem, e ele vai dar duas eletivas. Né? Até ouvi alguém no chat perguntando, e o que significa eletiva? O nome eletivo se dá porque o aluno consegue escolher, né? Ele consegue eleger qual é a disciplina que ele vai cursar, né? A cada semestre, por isso o nome é eletiva. Então, História para o Enem. Então, essa disciplina, especificamente, ela é voltada já para trabalhar conteúdos da História, voltado para fazer o Enem futuramente. Então, a preparação do Enem, ela não se dá num único momento. Né? Então, a preparação do Enem, ela se dá ao longo dos 3 anos do ensino médio. Portanto, o aluno deve escolher qualquer disciplina voltada para o Enem, significa que ele está se preparando cada vez mais para depois ele fazer a prova do Enem para poder entrar numa faculdade de nível entrar numa instituição de nível superior. Tá? Além disso, também, o professor Arthur vai ministrar a disciplina História do Ceará. Assim como o professor Araújo falou da importância de a gente conhecer a geografia do Ceará, é importante também a gente conhecer a nossa história, a história do Ceará, já que, geralmente, nos livros didáticos, só aborda, geralmente, história geral e história do Brasil, mas não aborda a história da nossa região, do nosso Ceará. Então, essa seletiva nos possibilita esse conhecimento, conhecer a nossa história. Porque a partir do momento que a gente conhece a nossa história, a gente passa a valorizar mais o nosso estado, a nossa região, os nossos costumes. Então, a gente passa a valorizar cada vez mais. Tá? Agora, boa tarde, diretor. Pois não. É porque tem alguns alunos aí do primeiro ano que estão em dúvida. É porque, assim, eles estavam perguntando no chat se esse chip era só para estudar. E eu disse que sim, que não poderia jogar com ele, nem fazer ligações, né? Como o senhor tinha explicado para mim, não só para mim, como para vários alunos do segundo ano, que o senhor explicou. Eles disseram que o senhor tinha dito que não poderia apenas ligar. É verdade isso? Olha, o chip, ele não liga, para começar. Ele não liga. Ele é outro assunto aqui, mas eu vou te explicar.
O chip ele não é para ligar, ele só é para acessar o que? O WhatsApp, certo? O YouTube é acessar o Google Sala de Aula. Agora, se ele acessar outra plataforma que não seja para a aula, o que vai acontecer? Os dados móveis vão expirar, vai acabar logo. Ele vai ficar sem dados móveis. Aí ele não vai estar fazendo atividade porque não tem. E se ele continuar a usar para outra coisa e não realizar atividade, a SEDUC vai estar monitorando e esse chip vai ser cancelado. Por quê? Porque o aluno não está desenvolvendo a atividade que deveria. Agora, ligar, ele não liga. Então, só para dar esse parênteses, para que saibam qual é o objetivo do chip. Tá certo? Então, voltando aqui à apresentação, vou passar agora para o Batista, que vai apresentar as eletivas dele. Né? Começando pela eletiva de violão. Batista? Boa tarde, pessoal. Eu fiquei com 2 eletivas. Uma delas é essa aí, que é voz e violão básico, certo? Essa eletiva, a maioria das aulas são aulas práticas mesmo, de violão, onde a pessoa vai aprender as notas básicas do violão, né? E depois fazer o aprimoramento dessas notas básicas. O violão é necessário, né? Seria importante que as pessoas que escolherem essa eletiva tenham o violão em casa ou peçam emprestado a um colega para acompanhar essas aulas. Seria bastante interessante que as pessoas que forem fazer essa eletiva acompanhem através do violão. O violão, o objetivo dessa eletiva é aumentar a atividade cerebral, né? Porque você vai pensar os acordes do violão, as mudanças dos acordes, elimina também o estresse, melhora a coordenação motora, porque você vai ter que usar os dedos das mãos esquerda e o dedo da mão direita, desenvolve a socialização, né? Você vai se tornar uma pessoa mais sociável, né? Mais comunicativa, e aprimora o trabalho em equipe. Você pode futuramente formar uma banda com alguns colegas, né? Ou mesmo compor algumas músicas e, de repente, colocar essas músicas no mercado de trabalho. Então, é bastante interessante aprender violão. A outra eletiva é o apoio e monitoramento das tarefas escolares. Vocês não tem muito o que falar, não. Pode passar. Práticas laboratoriais de matemática, tá? Isso aí a gente vai desenvolver no laboratório, de acordo com cada aluno e cada série, desenvolver os conteúdos práticos, né, relacionados ao uso dos conteúdos da matemática. Pode passar. Educação ambiental. A educação ambiental ela tá relacionada à questão de reconhecer a importância, né, do meio ambiente em relação, por exemplo, lixo, queimadas, desenvolver habilidades socioemocionais nos alunos. Através de algumas práticas, os alunos podem ter algumas habilidades de desenvolver socioemocionais, que são, por exemplo, a curiosidade, a abertura ao novo, e ter também uma cultura mais sustentável. Isso aí diz respeito à questão da reciclagem, né? Saber reciclar, reduzir, reutilizar, repensar, né? E até mesmo recusar.
finalmente integrar a comunidade em prol do meio ambiente. Ok, Batista, obrigado. Então, pessoal, assim, para hoje, né, assim, a gente, em relação às eletivas, como são várias eletivas, a gente resolveu não dar uma sobrecarga de informações hoje. Então, assim, esse é o primeiro dia, são algumas eletivas que foram apresentadas. Amanhã nós teremos uma segunda rodada de apresentação de eletivas, tá certo? Vou abrir aí uns 10 minutinhos para perguntas, né, de dúvidas sobre o que seja eletiva, para que vocês, né, possam sair daqui realmente entendendo como é que é o processo, como é que vocês vão. Então, é importante, então eu vou deixar que vocês perguntem, né, tirem as dúvidas, e aí depois a gente encerra, e amanhã, 2 horas, novamente, a gente vai ter uma nova rodada de apresentação de eletiva. Alguém está perguntando sobre as matrículas das eletivas. A gente vai primeiro organizar como é o sistema aqui, como é que a gente vai fazer virtualmente para que vocês possam fazer as escolhas. A gente vai colocar nos grupos de vocês a data, que a eletiva a gente pode fazer até a próxima semana, não necessariamente tem que ser essa semana. A gente vai organizar aqui, como no gestor e com os PDTs, como é que a gente vai fazer para que vocês possam fazer as escolhas. Se é pelo Google Formulário, a gente vai pensar, porque uma coisa, o ano passado a gente fez de forma presencial, no início do ano era mais fácil. Agora nós temos que fazer de forma virtual, né? E tem alguns que não têm nem acesso. Então vamos pensar a metodologia e depois a gente repassa para vocês. Alguma pergunta a mais? Aproveitem para fazer, para tirar dúvidas. Eu queria saber quantas eletivas tem no todo. Ao todo, assim, nós vamos ter, ao todo, 35 eletivas. Tá certo? Mas... a gente pode fazer? Tá certo. Nós temos 35 eletivas ao todo para ser escolhida, né, entre o cardápio de eletiva, mais clubes, né, que eu acho que deve ser uns 10 clubes também para ser escolhidos, aonde cada um de vocês vão escolher, dentre essas 35 eletivas, vocês vão escolher 4 eletivas diferentes, cada um, não interessa qual é a sede, se é a primeira ou segundo, e mais um clube. Então, no total, vocês vão poder fazer uma escolha de 5, 4 eletivas e um clube, dentre essas 35 que está no cardápio, mais os 10 clubes. Então, o que é esse clube? O clube é o seguinte, o clube é como se fosse uma eletiva, só que é o seguinte, vamos dar um exemplo, Clube do Xadrez, é um exemplo de um clube. Aquele ali quem é que vai se inscrever? Alunos que gostam de jogar xadrez, e ele vai ter um momento que aquele grupo de alunos vão se reunir para falar sobre xadrez, para jogar xadrez, para pensar de como aprender o xadrez. Geralmente a gente está colocando um professor para dar menos orientação, porque o clube ele é especificamente para o próprio aluno desenvolver as suas potencialidades, ou seja, o seu protagonismo. Não vai ter um professor dizendo, você vai fazer, o que vai ser feito? Vai ter orientação. O que vai ser feito naquele clube? O clube da leitura. Então, os alunos vão se reunir ali em determinado momento para fazer leituras de temas clássicos, né, que ele pode escolher à vontade. Vamos aqui um grupo, pessoal, vamos escolher o livro tal, vamos discutir sobre tal texto. Esse é um clube, ele não está atrelado, ele não precisa de um professor especificamente estar lá. Esse é o momento do aluno ser o protagonismo. Ele vai estar lá para desenvolver aquilo que ele vai aprender, eu sozinho. É como se eu tivesse um momento de estudo para aquilo que é do meu interesse. Se eu gosto de jogar xadrez,
eu vou para o clube do xadrez. E lá a gente vai jogar xadrez, né? A gente vai desenvolver a prática do xadrez. O clube da leitura, o jornal, o clube do espanhol. Então, são momentos em que os alunos vão se reunir, grupo de alunos, para trabalhar junto determinada temática que para ele digamos assim, ele gosta e entre eles vão discutir, vão trabalhar essa temática. É um momento do aluno com o aluno. Então, assim, é um momento mais de vocês, sem ter especificamente o professor tendo que dizer o que vocês vão fazer. Né? A gente vai dar um direcionamento, porque obviamente é uma coisa nova, mas ele a gente pode fazer um comparativo, como às vezes aqueles filmes americanos que tem lá nas universidades, nas escolas, tem um pessoal lá, é o clube da ciência, os caras lá ficam estudando lá junto, só os alunos desenvolvendo alguma coisa da ciência. O clube do xadrez. Então, assim, geralmente isso é uma coisa que você vê muito em filme, aquele pessoal que geralmente se reúne para estudar uma determinada temática, algo que é do seu interesse. E só que esses clubes eles já têm uma denominação. Tá certo? Ficou claro? Aham. Mais alguma pergunta? Se não tiver alguma dúvida, então, ou se tiver, vocês podem tirar com o professor diretor de turma, pergunta aos professores. Cadê a pessoa? Não botou aqui no chat aqui, deixa eu só ver aqui. A pessoa só entendeu a das 4 eletivas, né? A gente depois vai dar um cardápio dos clubes também, e vocês vão poder escolher um clube, tá certo? Esse slide vai ser, esses 2 slides, né, que vai ser apresentado outro, acho que amanhã? Amanhã por hora, no mesmo horário, no mesmo formato. Aí amanhã vai ser mais outras eletivas que vai ser apresentado. Aí vocês vão mandar esses slides no grupo, né, a partir de amanhã ou depois? Isso aqui que nós estamos, essa aula que a gente está falando agora, está sendo gravado. Depois a gente vai disponibilizar um link e vai colocar nos grupos, porque quem não teve a oportunidade de assistir, assiste. Quem quiser assistir com mais calma, assiste novamente, viu? Tá bom, obrigada. Beleza. Ok? Então podemos encerrar agora à tarde. Acho que pode encerrar. Eu acho que vai. Pode. Ok, então, pessoal, boa tarde. Boa tarde. E os tablets vão entregar mesmo nos primeiros anos? Os tablets, deixa eu só... com relação aos tablets, é o seguinte. Os tablets, o governo do estado vai entregar, só que ainda não nos deram um dia, quando é que vão ser entregues esses tablets, porque eles vão fazer licitação para comprar os tablets para todos os alunos de primeiro ano do estado do Ceará. E isso, obviamente, então, eles não deram prazo. É por isso que a gente está entregando o chip, que esses chips que nós estamos entregando para vocês, a princípio seria para os terceiros anos do ano passado. Só que iria se vencer no dia 28 de fevereiro. Aí não tinha nem sentido a gente entregar aos alunos que já saíram da escola, já ia ter menos de um mês para a entrega desse chip. Então, esse chip foi direcionado a vocês dos primeiros anos. Por quê? Porque vocês estão começando as aulas. Precisa agora. Enquanto não chega esse tablet, então a gente distribui logo o chip, porque aí vocês já podem utilizar. Tá certo? Então, por isso que está sendo logo feita a entrega dos chips. Hoje nós não fizemos, porque o sistema de cadastramento do chip está em manutenção. Então, na hora que a gente foi entregar de manhã, não deu certo. Então, até o momento, o sistema ainda está fora do ar. Então, eu espero que amanhã ele volte, tá? O chip eu não recebi ainda, o chip. Pronto, aí amanhã, se o sistema estiver de volta, a gente já está entregando, viu? Amanhã, depois, até sexta-feira, viu? Só não quinta-feira, que é dia 11, que é feriado. Uhum. Primeiro feriado do ano. Hã? Primeiro feriado do ano. Exatamente. Tá certo? Então, é isso. Então, pessoal, boa tarde, tá certo?
Eu estou gostando do empenho de vocês estão participando. Nesse primeiro momento, está sendo todo mundo junto, aí a quantitativa é grande. Talvânio. Oi, Gustavo. Talvânio, só uma dúvida. As escolas públicas vão funcionar normalmente no período carnavalesco? Não, na realidade não tem nem carnaval agora. Vai funcionar, porque o governo do estado aboliu o feriado de carnaval, então é normalmente. Viu? Tá certo. Só não vai, aí é normal. Acho que se tiver um dia, talvez, acho que é dia 17, que é quarta-feira de cinza, provavelmente é o único dia que a gente vai dar esse tempo. Eu ainda vou ver ainda, porque pelo decreto do governo do estado, os dias de carnavais passam a ter expediente, tá certo? Mas aí, como a gente já colocou no calendário um dia apenas de recesso, provavelmente será quarta-feira. Tá bom? Ok. Bom, pessoal, então, boa tarde. Né, como eu ia dizendo, muito satisfeito com a participação de vocês. Obviamente que nas aulas mesmo normais a quantidade vai ser menor, porque vai ser por sala. Agora, o importante é a participação de todos vocês nesse momento, tá certo? Então, boa tarde para vocês, né, e novamente, bem-vindo todos, né, a 2021, nesse ano letivo que se inicia, tá? Então, tchau. Boa tarde, tchau. Valeu. Boa tarde. Boa tarde, tchau. Boa tarde.